Tá aí. exatamente. Infelizmente, ela está atual, mais atual do que nunca. Silvia Amélia que me apresentou essa frase. Silvia Amélia? A Lúcia. Caraca, vou ter que Não, mas procurar aqui. é É uma sensacional. filósofa maravilhosa que eu sigo, mas aí são tantos nomes na minha cabeça e eu tive Covid, como eu falo. Então, Sim, desculpe, mas é uma filósofa que fala coisas, ele faz palestras lindíssimas na internet. Eu sempre assisto ela porque comunga com o conhecimento dela é gigantesco comparado com o meu, mas eu comungo ideologicamente com ela em termos de humanismo, enfim, e perfeito, convívio. perfeito. E a gente vem para a segunda faixa do lado B, penúltima faixa do EP, que é Passos no Escuro, né? A faixa título. Queria que você contasse como é que foi como nasceu, né? Se ela nasceu naturalmente como título do EP já, se vocês decidiram depois, como é que foi o processo de arranjo, Passos gravação. no Escuro é mais uma faixa que veio da formação anterior e que a gente, na verdade, nunca chegou a tocar ela ao vivo, porque ela estava embrionária quando a banda acabou. É uma banda que é uma música que ela partiu de um groove de baixo do Beto Birger, né? E aí eu falei, eu acho que essa música, a letra não estava pronta, uma série de coisas. E esse álbum, a música existiu, né? Ela foi composta com esse refrão e tal, mas na verdade ela virou o título do LP porque eu falei assim, qual vai ser o nome desse LP? Ele tem que ter um nome e tal. E aí me ocorreu que aquilo tudo eram passos no escuro que estávamos dando, né? Porque a gente não tinha pensado nessa formação para ser uma formação que fosse tentar uma carreira, que fosse, né, era um grupo de amigos se divertindo fazendo música. E, e aí, na hora que falou, putz, então agora a gente vai para o mercado, né? O que a gente está esperando, né? A gente não sabia o que esperar, era diferente das outras bandas que eu fiz, que eu tinha já um objetivo, eu queria alcançar determinadas coisas, então eu falei, quer saber? São passos no escuro, e aí alguma luz divina há de nos guiar, né? E eu gosto de escrever letras que deixam espaço para a interpretação do ouvinte, porque quando você deixa assim algumas coisas que não ficam muito claras, a imaginação de quem está ouvindo permite que ele se coloque dentro daquilo que você escreveu, né? Então, Perfeito, perfeito. eu achava que isso era um gancho também. Então, Passo no Escuro é tipicamente uma música que eu estou falando da espiritualidade, mas alguém pode achar que eu estou falando de uma namorada, de alguma coisa assim, porque cabe no enredo essa Perfeito, interpretação. perfeito. Maravilha. E encerramos com Quero Te Contar. Que era uma música que eu renego duas composições. Renegava duas, hoje eu só renego uma. Eu renegava Quero Te Contar, porque assim, a gente tinha que fechar o EP e a gente não tinha a sexta música. Né? Ela não existia. E aí a música existia, não tinha letra. E aí eu tive esse problema nos dois álbuns do Zero. No segundo eu fui melhor sucedido porque eu tive a honra de contar com a letra do Ronaldo Bastos e assim eu tenho no meu currículo uma canção que o Ronaldo Bastos escreveu uma letra, É para para mim tirar é mind onda. Para blowing. tirar onda. É. Mas eu quero te contar, eu pedi para o Paulo fazer a letra, né? Eu falei assim, quando ele foi gravar Agora Eu Sei, eu falei, eu tenho que fazer a sexta música, eu não tenho a menor ideia, não sei o que eu vou falar, estou aqui num blank, crise de criatividade, como é que fala? Eu não sei o que é lá de escritora, paralisia, Bloqueio não lembro. criativo. Bloqueio criativo, é. E eu, não sei o que fazer. Ele falou, Guilherme, fala aí qualquer coisa do que você está vivendo. Eu falei, porra, valeu, obrigado. Obrigado pela ajuda. Acho que ele estava com preguiça também de compor, porque, né, enfim. Sim. E não é nem que estava com preguiça, porque
porra, nessa época o RPM, eu não sei nem como ele conseguiu espaço da agenda para vir gravar com a gente, né? Mas, enfim, aí eu falei, porra, os caras ficam aí numa cobrança, né? Porque o rock paulistano, o que que aconteceu? Para o rock paulistano, eu sempre fui um carioca meio intruso, né? As pessoas achavam, primeiro, que eu era um playboy que namorava modelo, porque eu trabalhava com confecção, então, né, eu tinha já um sucesso profissional, eu tinha carro, moto, namorava modelo. Então, isso já era uma coisa assim, esse playboy aí. E também assim eu tive a falta de sorte de um grande magazã de São Paulo chamado Lojas Snar, que era como se fosse uma Sears, uma Mesbla. O pessoal Eu não achava sei que hoje, fosse tua, da família. eu não sei hoje em dia o que seria, porque não existe nem mais Sears nem Mesbla, o que seria um grande magazã. Era um prédio que tem tudo. Sim, hoje em dia não tem isso, né, esse conceito. Não tem isso, não É, tem esse conceito. Era um shopping center, era isso. Só que antigamente não existia shopping center, existia uma loja que era um shopping center, porque nela você comprava sim, de tudo. bomba de água até roupa, passando por bicicleta, moto. Pneu de carro. Era um shopping center. Então, na Boa. época, o shopping center chamava isso daí. E tinha um shopping center que chamava Lojas Snar. E os caras achavam que eu era herdeiro das Lojas Snar. O Kid Vinil uma vez me falou isso. Guilherme, os caras tinham raiva de você porque você era dono das Lojas Snar. Eu falei, eu? Quisera eu. São primos distantes, vieram em Sim. épocas diferentes. Esses Snar, das Lojas Snar, vieram bem antes do meu pai. Meu pai veio depois da Segunda Guerra, quando a Europa estava destruída. E aí acabou que eu fiquei, eu encontrei, aonde que eu encontrei minha turma? No Rock de Brasília, porque Brasília era uma terra de todo mundo. Né? É. Todo mundo em Brasília veio de todo lugar. Então, eu fiquei hospedado na casa que o Dinho morava com o Dado. Eu namorei 6 anos uma baiana que o pai dela era ministro em Brasília. Então, assim, acabou que Brasília foi meio a minha casa do rock, e acabou que eu tive a oportunidade de trazer todas essas bandas de Brasília para se apresentarem em São Paulo, hospedei todas elas na minha casa e tal. Mas quero te contar, não tinha letra, e eu falei, estão me cobrando essa coisa de fazer uma coisa incisiva, política e tal. Aí eu falei, então vou falar sobre isso, né? É bem melhor falar de amor do que dos vícios do poder. Porque, na verdade, o amor está na raiz de todos os problemas, ou a falta dele, né? A falta de amor pelo próximo leva à guerra, né? A falta de amor pelo próximo leva ao desrespeito, a falta de amor pelo próximo leva aos abusos, a falta de amor leva ao conflito. Então, assim, eu falei, quer saber? Eu vou tentar falar sobre isso. E eu não gostava dessa música, porque aquela coisa, tinha uma coisa de teclado que me incomodava, mas aí o que eu descobri? Os fãs gostam. E aí o que acontece? Os fãs são meus patrões, né? Em última análise, o meu maior patrimônio, é o único que eu tenho, são os meus fãs. Então, aí hoje é uma música que está no show, porque as pessoas gostam dela. Eu consegui resolver algumas questões de arranjo que eu implicava. Então, hoje eu fiz as pazes com ela, mas eu continuo brigado com Seu Planeta. Mas isso é outra Seu história. planeta, você continua. Obrigado. Continuo brigado. Não fez as pazes, não fez as pazes. Não fiz as pazes. Maravilha.